Olá, olá, aqui é Paulo César. Uma das coisas mais impressionantes quando as pessoas entram no Quem Solta Enriquece é quando elas descobrem o quanto essa bagagem emocional, esses conflitos que elas continuam carregando dentro em relação à família, essas crenças que nós herdamos dos nossos pais, continuam controlando a nossa vida. E a maioria das pessoas não tem nem noção disso. Quando elas soltam essa camada superficial, que elas começam a enxergar aquilo que está realmente impedindo elas de serem livres, de serem felizes, de terem sucesso naquilo que querem, de serem prósperos, né? É assustador e libertador ao mesmo tempo. Eu quero usar essa história de Larissa Manoela porque ela é fantástica para ilustrar isso, mas o tema somos nós. É o que nós podemos tirar disso para nós podermos ser livres. Porque quem solta e enriquece não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Então, antes de começar, eu quero lhe desejar um fantástico dia. Independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo, dá um gole do nosso café estoico. Forte sem açúcar e delicioso como a vida é. Então vamos lá. A história de Larissa Manoela, né? Uma garota que começa a trabalhar aos 4 anos de idade e juntou uma pequena fortuna. De repente essa menininha, ela completa 18 anos. E aos 18 anos ela descobre que isso é a história que eu sei, beleza? Descobre que ela não sabe quanto ganha, não sabe quanto tem, não tem controle nenhum da vida dela, ao ponto de ela ter que ir querer beber uma água de coco na praia e ter que ligar para o pai dela, e o pai dela, ao invés de botar dinheiro na conta dela para que ela possa usar da forma como quiser, não, ele diz, eu passo o Pix diretamente para o rapaz da água de coco. Né? Ou seja, controle total. O que eu quero que você entenda é que eu vi o empresário dela que descobriu ela, né? Ele dizendo assim, não, a mãe dela é uma leoa, o pai dela tem um coração imenso, e eu sou de uma época onde os pais controlarem o filho era proteção e amor, e não opressão. Beleza, eu vi um ex-namorado dela dizer que a mãe dela só quis sempre proteger ela. Maravilha! Eu entendo isso, né? Não sei o suficiente dessa história, não acompanho para falar nada a respeito. Eu vim saber desse conflito, parece que ele já vem há 1 ano, eu vim saber agora. Tá todo mundo falando a respeito. Mas a garota completou 18 anos. Ela completou 18 anos. Ela já está com 22 anos. E ela não sabe quanto tem. Ela não tem controle nenhum sobre a vida dela. E isso é proteção. Eu entendo, né? Eu vi uma pessoa que eu gosto muito dizer assim, não, pais narcisistas. Eu não sei. Eu acho meio rápido demais no gatilho. Você dá um diagnóstico assim, especialmente porque essa pessoa, por mais experiência que ela tenha em trabalhar com pessoas com casos de narcisismo, ela não tem essa capacidade de diagnóstico. Eu não sei o quanto de ligação ele tem com essa pessoa, com Larissa Manoela, mas eu imagino que não tanto assim. O fato é que proteção acaba sendo mal. Né? Eu me lembro, aos 16 anos de idade, eu saí de casa, eu fui morar numa cidade onde eu não tinha família, eu não conhecia ninguém, né? Eu conhecia uma pessoa, o pai de um amigo meu. Eu não tinha respaldo nenhum. Cheguei lá, comecei a dar aula numa escola, na segunda maior escola da cidade. Eu com 16 anos de idade, eu dava aula da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Né? Completamente só, entregue, sem experiência de vida nenhuma. Foi
uma das épocas que eu mais aprendi na minha vida. Eu me lembro, né, Silvana sempre conta essa história, ela diz que chegava para a mãe dela querendo proteger ela de cometer certos erros, e ela dizia: mãe, eu tenho direito de cometer os meus erros, eu tenho direito de aprender com meus próprios erros. Você cometeu os seus erros, mas eu não posso aprender com os seus erros, eu tenho que aprender com os meus erros. E é óbvio que Silvana não cometeu muitos erros que a mãe cometeu, porque viu a mãe cometendo, mas ela precisava cometer os erros dela, não era repetir os erros da mãe, ela precisava cometer os erros dela e aprender com os erros dela. Até que ponto nós, na vida, somos Larissa Manoela? E eu quero que você entenda a minha pergunta. Eu não estou falando dos seus pais, eu estou falando de você. Não estou falando da verdadeira Larissa Manoela. Eu estou perguntando para você até que ponto você deseja aprovação de painho e maninha ou das pessoas que criaram você. Independente dessas pessoas estarem perto ou longe, ou elas não estarem mais nem aqui. Até que ponto você ainda age como uma criança buscando aprovação e controle dos seus pais? Até que ponto você ainda busca ser controlado pelos seus pais? É uma grande epidemia hoje em dia, não é? É uma grande epidemia. Se você olhar nas redes sociais, você vai ver que, não, porque os meus pais, é uma transferência de responsabilidade. Isso, nós temos 3 grandes raízes, né? Desejo de aprovação, desejo de controle, desejo de segurança. Todas elas têm a contraface. São como 2 faces da mesma moeda. Não tem nenhuma moeda aqui não, mas queria muito ter, né? São como 2 faces da mesma moeda. Você tem o desejo de aprovação, desejo de controle, ou desejo de aprovação e desejo de desaprovação. Desejo de aprovação a gente pode chamar como desejo de atenção. Eu quero que o meu pai olhe para mim, eu quero que minha mãe olhe para mim. Então, se eu não consigo a atenção dela, igual uma criança, né? Quando uma criança ela não consegue atenção para o bem, elogio, e ai, que coisa linda, e beijinho, e carinhozinho, ela começa a fazer bobagem, coisa errada, para que os pais deem atenção para ela. Né? Os 2 estão juntos. Quando você solta um, você está soltando o outro. É como uma moeda. Não tem como eu pegar e dizer assim, vou soltar só o desejo de aprovação e ficar com o outro lado da moeda. Não tem. Desejo de controle é a mesma coisa. Desejo de controle e desejo de ser controlado são 2 faces da mesma moeda. Até que ponto você ainda está vivendo a sua vida sem assumir a responsabilidade dela, culpando coisas que aconteceram quando você era pequeno, agindo ainda como se você ainda estivesse sob o controle dos seus pais, porque é isso. Porque se você coloca a sua situação de hoje como responsabilidade dos seus pais, você ainda está vivendo sob o controle deles. Eu me lembro uma aluna que eu tive, uma menina, sabe, muito bonita. É interessante porque ela é muito novinha. Eu olhava para ela e é muito pesado dizer isso, mas eu acho que eu era a única pessoa que olhava para ela como uma criança que precisava de ajuda. Porque os professores olhavam para ela como um objeto. E as professoras olhavam para ela com raiva, com inveja. Porque ela tinha a atenção dos homens. E ela sabia puxar essa atenção.
Uma vez, numa sala de aula, ela olhou para mim e disse: professor, você sabe por que eu sou assim? Eu olhei para ela e disse: não, por quê? Ela tinha 13, 14 anos e ela disse assim: porque quando eu tinha 4 anos de idade, uma professora olhou para mim e disse que eu nunca ia ser nada na vida. E eu olhei para ela e disse: me diga uma coisa, quando você tiver 40 anos de idade, você ainda vai estar contando essa história? Quando, por melhor que tenham sido seus pais, ou por pior que tenham sido seus pais, você vai se libertar deles? Quando você vai abrir suas asas e sair do ninho e assumir a sua responsabilidade pela sua vida e dizer: a partir de agora eu estou livre. A partir de agora eu sou responsável pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu deixo de fazer, pelos acertos e pelos erros. Meus pais tiveram a melhor das intenções e me prejudicaram em X, Y, Z. E agora, quem manda na minha vida sou eu. E se eu continuar vivendo o XYZ, é porque eu não cresci ainda. Ou meus pais, por pior que tenham sido, intencionalmente me massacraram, minha mãe narcisista, meu pai egoísta, e fizeram isso e aquilo, e me prejudicaram, e foi muito difícil a minha infância. E eu sei que a infância de algumas pessoas foi filme de terror. Mas quando você assiste um filme de terror e o sobrevivente, né, normalmente é uma mocinha que sobrevive, né? A sobrevivente, ela tem uma opção. Ela pode sobreviver e superar e viver a vida dela, ou ela pode continuar vivendo aquele filme de terror para o resto da vida dela. Se você cresceu, se você sobreviveu ao bem que seus pais quiseram lhe fazer, ou ao mal que os seus pais quiseram lhe fazer, quando é que você vai começar a fazer o bem ou o mal por você? Cometer, como Silvana disse, os seus erros. Parar de justificar, de usar seus pais, bons ou maus, anjos ou demônios, como justificativa para os seus erros. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa muito simples, tá certo? Muito clara. Né? Como você viu, eu não sei essa questão de Larissa Manoela. Né? Na Bíblia tem a história do filho pródigo. Né? E se você é pai ou mãe, chega uma hora que você tem que deixar seus filhos cometerem os erros dele. E chega uma hora que você tem que se permitir cometer os seus erros e aprender. Né? Aquele pai, o filho chegou e disse: eu quero metade de tudo. E o pai entregou, e o filho foi, se lascou, aprendeu e voltou. E foi recebido de braços abertos. Mas sabe, não adianta você olhar a história de Larissa Manoela, não adianta eu lhe falar tudo isso sobre a sua história, porque aqui, intelectualmente, esse blá 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 todo, não. Você sabe. Até porque a maioria das coisas que eu lhe falei até agora, você já sabe.
E é por isso que eu digo que a maior parte do material de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, de autoajuda é lixo. Por quê? Porque eu estou falando coisas que você já sabe. O grande pulo do gato é o como. Como se libertar disso? Como é que você vai se libertar disso? E aí é onde entra soltar. Né? Você tem que... Soltar é uma técnica. Não adianta eu chegar para você e dizer solte. É muito bonitinho, né? Solte isso, deixe para trás. Entregue para Deus. Viva a sua vida. Viva daqui para diante. Não, né? Deixe isso. Largue esses traumas. E não se... é bonitinho. Só que é pouco prático. Não serve para nada. Para que serve isso? É como se você... né? Se minha mulher ela diz assim, onde é o botão? Onde é o botão de desligar esse trauma? Onde é o botão de desligar esse desejo de aprovação? Eu vejo pessoas prósperas, pessoas que nunca tiveram prosperidades e pessoas extremamente prósperas e todas elas vivem presas. Por melhor que tenham sido seus pais, por pior que tenham sido seus pais, essas pessoas vivem presas no desejo de aprovação. Parece síndrome de Estocolmo, né? É como você se apaixonou pelo cativeiro, né? Pelo sequestrador. Porque é um desejo de aprovação, desejo de controle, desejo de segurança. É como eu disse, seus pais podem não estar mais nem aqui. Você pode estar vivendo sua vida com sua mulher, com seu marido, ter seus filhos, ter seus netos. E você continua preso nisso. Por quê? Porque você precisa entender como soltar. Soltar é uma técnica. Soltar é um processo. Né? No módulo 3 do Quem Solta Enriquece, eu ensino para você um processo que você... Ele não é mágica. Eu não ensino mágica. Mas ele funciona quase como se fosse... Parece mágica. Agora, é como tudo, você tem que usar. E é simples, é passo a passo. É você usar. E os resultados são fantásticos. E você se liberta. Agora, Jesus fez uma pergunta, sabe, para aquele aleijado, estava lá, 30 anos aleijado, e Jesus perguntou para aquela pessoa. Ele disse, tu queres ser curado? E essa é a grande pergunta. Essa é a sua prisão emocional. Sabe, você ainda carrega todas essas crenças limitantes, toda essa bagagem. Você quer ser curado. Eu posso lhe dizer uma coisa. Na hora que você se cura disso, você vai poder verdadeiramente amar seus pais. Verdadeiramente. Porque você não vai mais precisar deles para aprovação. Se eles concordam ou discordam de como você está vivendo sua vida, você não precisa da aprovação nem da desaprovação deles. Você não precisa mais que eles mudem. Nem você precisa mais se conformar ao que eles querem que você seja. Você não precisa mais controlar e você está livre do desejo de ser controlado. E você não depende mais deles para se sentir seguro. E você não precisa mais da insegurança, do medo. Então, nesse momento, você cresceu. E aí você pode verdadeiramente amar seus pais. Pela primeira vez na sua vida, você vai poder verdadeiramente amar seus pais. A pergunta é essa. Sabe, pode parecer uma pergunta assim, mas Paulo César, que pergunta é essa? Claro que eu quero. Não. Quer? Você quer? Você quer
essa liberdade? Você quer essa felicidade? Você quer se permitir ter, ser e fazer aquilo que você quiser? Ou você quer continuar debaixo da asinha de manhã? Por mais confortável ou desconfortável que possa ser. Essa é a pergunta que eu tenho para você. Né? Então eu queria agradecer a Larissa Manoela por nos ter trazido esse tópico e desejar para ela todo o sucesso do mundo. Eu não sei quem está certo, quem está errado, eu só desejo que ela seja feliz e que os pais dela possam ser felizes também e permitir que a filha seja feliz, né? Muitas vezes a gente tem medo que a outra pessoa seja feliz e nós temos medo de sermos felizes. Muitas vezes nós fazemos o papel dos pais da Larissa Manoela e da Larissa Manoela dentro de nós mesmos, porque todo conflito aqui fora é apenas um espelho do nosso conflito aqui dentro. Então é isso, né? Quem solta enriquece. Não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Você quer ser livre? Mete o dedão aqui embaixo, dê o like, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário aqui, nem que seja um desaforo. Um beijo para você, Deus lhe abençoe e até nosso próximo encontro.